Olá, espectadores do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Eliakim e já que está tudo bem com vocês, vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos trazendo uma reflexão muito importante para os nossos dias a respeito da provisão de Deus em tempos de crise, em tempos de calamidade. Todos nós um dia já precisamos ou precisaremos de uma providência de Deus para com as nossas vidas. Na verdade, todos os dias Deus tem provido para todos os habitantes do globo terrestre alguma coisa, seja de gêneros alimentícios ou de ordem espiritual. Deus tem sempre provido para os seus. E é interessante que vivemos num estado crítico, um estado de calamidade. A crise ela abarca o mundo todo. Muitas pessoas estão à mercê da miséria, da fome. Muitas pessoas este ano, infelizmente, já morreram de fome e muitas pessoas enfermas, doentes. E podemos perceber que, infelizmente, muitas pessoas que poderiam fazer alguma coisa não fazem. Muitas pessoas que têm o poder na mão de ajudar os menos favorecidos, os desassistidos, aqueles que estão à mercê da sorte, infelizmente não ajudam. Mas o importante é dizer que Deus, Jesus, ele se preocupa com as pessoas. É interessante nós abordarmos o livro dos livros, o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e de Lucas. Nós vemos Jesus se preocupando com os pobres e necessitados. Nos 4 evangelhos aqui citados, queridos e queridas, nós vemos Jesus, ele amparando, ele abraçando, ele realmente se preocupando com a miséria alheia, a miséria de outrem. E eu reporto agora a todos vocês ao milagre de Jesus operado no meio do deserto. A Bíblia nos diz que Jesus estava certo dia ensinando num lugar deserto e havia ali mais ou menos 5.000 homens, afora as mulheres e as crianças. Talvez tinha naquele momento ali 15.000 pessoas. E, segundo a história, aquelas pessoas já estavam com Jesus há 3 dias. Depois dos sermões de Jesus, dos seus ensinamentos de vida, os discípulos então falam para Jesus despedir aquela multidão para ela ir comprar comida. Jesus disse: não, agora não. Ainda falta um milagre. Falta eu alimentar essas pessoas. E os discípulos talvez assim sorriram para Jesus, mas de onde viria tanta comida no meio do deserto? Jesus então olha para os discípulos, porque Jesus conhece o nosso coração. Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Não há nada que Ele não possa fazer e não há nada que Ele não saiba. Jesus então percebe que um garotinho se apresenta com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala para os seus discípulos sentar aquela multidão sobre a relva e os discípulos fazem o que Jesus manda. Jesus pega os pães e os peixes, olha para o céu e dá graças a Deus e acontece um dos maiores milagres da história. Jesus ele multiplica os pães e os peixes para, creio eu, mais de 15.000 pessoas comer no meio do deserto. Aqui vemos um dos aspectos do milagre operado por Jesus. Jesus se preocupa com os necessitados, com os pobres, com aqueles que não têm bens neste mundo e muitas vezes a sua justiça é pervertida por aqueles que têm o poder em suas mãos de ajudar e fazem, infelizmente, massacrar os pobres. Jesus, ele é o pão da vida, ele é o pão espiritual e também aquele que provê o alimento físico material para todas as pessoas. Jesus, ele se preocupa com os pobres deste mundo. Segundo alguns dados, mais de 200 milhões de pessoas este ano experimentarão a fome, a miséria, a penúria. Mas eu falo para você, mesmo que você não tenha nada, deposite nas mãos de Deus aquilo que você acredita que Ele pode fazer e Ele proverá para você. Deus ele é especialista em trabalhar no meio das crises existenciais do nosso tempo. A crise, a calamidade, ela é sem precedentes, mas
mesmo na morte, mesmo que nós morrêssemos de fome, ainda há esperança para aqueles que buscam e temem a Deus. Não é porque você crê em Deus que você não irá passar privações. Aqueles que dizem que aqueles que confiam em Deus, que creem em Deus, eles não podem ser pobres, eles estão errados, isso é lei do engano. Mas nós cremos que mesmo no pouco, nós colocando assim nas mãos de Deus, Ele proverá para nós o necessário. Eu que vos falo, eu sou sincero nos meus vídeos, e aqui eu falo para vocês, eu estou desempregado, a minha empresa não pagou ainda o meu FGTS, o meu seguro-desemprego, mas não tem faltado, querido e querida, o pão sobre a minha mesa, para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa. Estou sendo sincero aqui com vocês, porque todos os dias nós experimentamos a provisão de Deus em dias calamitosos, em dias maus, em dias ruins, porque Deus está do nosso lado. Então creia, você que é empresário, teve que fechar sua empresa, você que perdeu o seu emprego, você que está com medo do porvir, do futuro, fique tranquilo, tenha fé em Deus, que Ele proverá para você aquilo que você precisa. Porque até na morte há esperança para aqueles que creem em Deus.